Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, ó Deus, por mais esse dia que o Senhor nos deu. E queremos colocar esse tempo diante de Ti, Senhor, para juntos nós termos comunhão com a Sua palavra. Todos nós, Senhor, nós reconhecemos a nossa incapacidade, tanto de falar como de ouvir a Tua palavra. Porque nós somos fechados, Senhor, em nós mesmos. E somente o Teu Espírito pode nos ensinar. Então nós queremos nos humilhar diante de Ti nessa manhã e pedir ao Senhor, pelo Teu Espírito, dá-nos ouvido para ouvir a Tua voz. Dá-nos aquela capacidade, Senhor, de transmitir o que o Senhor quer ministrar nessa manhã, mas também, Senhor, de ouvir e compreender o Teu falar. Não deixa, Senhor, que a nossa mente fique vagando nas coisas, mas ajuda-nos a focarmos naquilo que é. O Senhor tem a sua maneira de falar com cada um de nós. Então encontre, Senhor, um meio de comunicar a Tua verdade com cada um de nós. Nós te pedimos, Senhor, nós nos humilhamos diante de Ti. Nós não queremos apenas aprender por curiosidade. Muitos aqui, Senhor, realmente querem ser transformados pela palavra. Muitos vieram aqui hoje buscando algo para obedecer, Senhor. Então, tem misericórdia de nós, Senhor. Passa por cima da nossa miséria e fala conosco. Nós te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Antes de dar início à nossa meditação, eu preciso dar uma palavra de introdução, até porque nós temos visitas hoje, e eu sei assim que o assunto que eu vou tratar hoje é um dos assuntos mais difíceis de se tratar com crente, com aquelas pessoas que já creram no Evangelho. Muito mais com aqueles que ainda não ouviram, com aqueles que estão se chegando. Por que eu digo isso? Porque nós fomos criados por um Deus que Ele se revela para nós na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós podemos dizer assim que é um Deus que se manifestou de 3 formas. Ele se deu a conhecer de 3 formas. Ou seja, humanamente falando, quando nós olhamos para os céus, nós temos um Pai, né? Nós temos um Filho, e nós temos o Espírito do Pai e do Filho. A missão do Pai é única, a missão do Filho é única, a missão do Espírito é única. Então, os 3 testificam num. Por quê? Porque existe uma unidade na obra que eles estão fazendo. Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho. O seu Filho, por amor ao Pai, foi obediente até a morte de cruz, ou seja, ele realizou a obra que precisava ser feita. Quando ele ressuscitou e subiu aos céus, ele enviou o Espírito. E o Espírito não veio com a missão de falar dele mesmo para nós, mas ele veio com a missão de trazer para dentro de nós a obra do Pai e do Filho e nos ligar a essa trindade. Por que o Evangelho ele traz essa obra divina nessa trindade maravilhosa? Por que o Evangelho faz isso? O Evangelho faz isso porque quando o homem foi criado para a comunhão dessa trindade. Mas no momento em que Adão decidiu seguir o seu próprio caminho e andar com as suas próprias pernas, ele morreu para Deus. Ele foi separado desse propósito. E ele se tornou um indivíduo, mas não só um indivíduo, né? Ele se tornou um individualista, ou seja, ele se tornou um fim em si mesmo. E todos nós trazemos essa herança na nossa carne, essa herança de quem manda na minha vida sou eu. Não, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, eu não quero assim, eu não quero assado, eu vou fazer e acabou, quero ver quem vai impedir. Todos nós carregamos essa herança. Então, quando chega no assunto, da comunhão com Deus, que a gente chega no tema da morte, nós temos muita dificuldade com esse assunto. Até porque o nosso maior inimigo é a morte. E nós temos medo da morte, né? E aí o Evangelho também tem uma morte. E é uma morte importantíssima para nós. Quer ver? Vamos começar lendo um texto que se encontra em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, eu vou ler primeiro o último versículo
E logo em seguida, eu quero ler 2 ou 3 versículos do capítulo que fala basicamente do mesmo assunto. Só que eu vou começar com a conclusão. Depois eu voltarei ao assunto. Tá bom? Para a gente poder dar andamento na nossa meditação hoje. Então, o versículo 23, ele vai dizer assim, ó. Porque o salário do pecado é a morte. O que vocês entendem como salário? Pagamento. Pagamento devido, recompensa. Vamos falar assim, você trabalhou o mês inteiro, se o teu patrão te pagar, ele é injusto. Deus não é injusto. Então, o salário do pecado é a morte. Então, no dia que Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não roubou, ele não se prostituiu, ele não mentiu, ele não cobiçou, não foi nada disso. Ele simplesmente desobedeceu a Deus, porque ele quis. Ele quis andar na desobediência. Então ele falou assim, eu desobedeço. Então ele foi lá e comeu. No dia que ele comeu, ele morreu para Deus. Ou seja, o salário chegou. Na hora, ele comeu, morreu. Ele continuou vivo, mas não mais para aquilo que ele havia sido criado. Ele continuou vivo para si mesmo, mas ele morreu para Deus. Então, a gente descobre que esse assunto da morte não tem um atalho, entendeu? Porque nós, seres humanos, nós sempre queremos cortar caminho das coisas, não é assim? Então, eu falo assim, como que eu posso facilitar esse negócio? Tem um atalho? Logo em seguida, né? E com esse assunto não tem atalho. O salário do pecado é a morte. Então, Romanos 6, ele vai falar exatamente disso para todos aqueles que creram no Evangelho. Olha só, vamos voltar lá no 6, versículo 1. Romanos capítulo 6, versículo 1, nós vamos encontrar aqui 2 perguntas. Ele começa assim, ó, que diremos, pois? Ou seja, ele está fazendo uma pergunta. Que diremos, pois? Ou seja, o que nós vamos falar disso? E aí ele faz a outra pergunta. Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? É outra pergunta. Né? Fala assim, vocês que foram salvos, que creram no Evangelho, que receberam Jesus como Salvador, vão continuar vivendo no pecado para que o Senhor fique o tempo inteiro colocando graça sobre vocês? É isso aí que vocês pensam que é a vida cristã? Então ele vai dizer assim, ó, de modo nenhum. Ou aqui uma negativa muito expressa, sabe, no grego. Era como se ele falasse assim, ó, de jeito nenhum. Nunca, não, jamais. E aí, ele vai fazer outra pergunta. A outra pergunta é assim, ó. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? A pergunta. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou seja, ele está dizendo que todo cristão, todo aquele que creu no Evangelho, também morreu para o pecado, por causa do Evangelho. Porque no dia que o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreu para Deus. Agora, no dia que Cristo foi para a cruz como o último Adão, lá ele morreu por nós. Ou seja, ele colocou sobre a cruz a minha e a sua vida e levou à morte. Ou seja, existe uma morte no Evangelho. Não tem só perdão de pecados, tem uma morte. E essa é a parte difícil de pregar no Evangelho. Que existe uma morte no Evangelho. Por que é difícil? Porque o novo convertido, ele fica tentando morrer pela força do braço. Então ele fala assim, eu tenho que morrer para isso, eu tenho que morrer para aquilo, eu tenho que morrer para aquilo outro, e ele não consegue. Então logo ele desiste e cai na hipocrisia. Entende? O que ele precisa é crer que quando Cristo morreu, ele também morreu. E carregar essa morte dele com Jesus em todos os lugares. E aplicar essa morte pela fé em todas as coisas. Então, de certa forma, quando ele crê que morreu, ele aprenderá a morrer. Dia a dia. Pela fé. Então é muito difícil falar disso, porque nós não estamos falando aqui de uma técnica humana para o homem se libertar. Não. Nós estamos falando aqui do poder do Evangelho para o homem ser livre do pecado. Então, como que o homem é livre do pecado? Só tem um jeito. No dia que Adão morreu para Deus, ele nasceu para o pecado. No dia que o homem morre para o pecado, ele nasce para Deus.
Não tem outro jeito, não existe um cursinho preparatório. Não existe isso, sabe? De que nós vamos criar um conjunto de regras que devagarinho vai ajudar você a morrer. Não existe isso. Existe um evangelho. Então eu vou continuar a leitura para você entender bem. Olha o que diz o verso 3. Ou vocês são ignorantes, ou não sabeis, no original é, porventura ignorais, que todos quantos fomos batizados para dentro de Jesus Cristo, fomos batizados na morte dele. Ou seja, essa deve ser a experiência cristã normal. E aqui nós não estamos falando da água, nós estamos falando da fé. Sabe, Jesus ele disse assim, olha, com respeito à cruz. Vamos ler o texto. Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 32. João 12, 32. Diz assim a palavra: E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. E dizia isso, significando de que morte havia de morrer. Vamos agora lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Está escrito assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Voltando lá para Romanos 6, então agora você entende isso. Ele está dizendo, ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. É um versículo muito simples esse versículo, mas ele nos diz que a nova vida que o cristão vive, ela não é pela força do braço dele, é pelo poder, pelo mesmo poder que ressuscitou Jesus. Quem ressuscitou Jesus dentre os mortos? O Pai, o Espírito, o poder de Deus ressuscitou ele. Agora está dizendo que a gente deve viver por esse poder, para que como Cristo foi ressuscitado pela glória do Pai, assim andemos nós também, em novidade de vida. Ou seja, nós só podemos andar em novidade de vida pelo poder da ressurreição, e não pela nossa força. Então, ele continua dizendo assim, olha, porque se fomos plantados, essa palavra plantado, é isso aqui, ó, plantado, tá? Ó, tá aqui essa revista, certo? Aí eu catei essa figurinha e coloquei dentro da revista. E fechei, tá? Isso aqui é ser plantado. É ser colocado para dentro. Agora vamos dizer assim que eu embrulho essa revista aqui agora e mando ela para o Japão. O que vai acontecer com aquela figurinha que eu plantei aqui dentro? O que vai acontecer com ela? Ela vai embora para o Japão, porque ela está aqui dentro. Se eu pegar essa revista e jogar dentro da piscina, o que vai acontecer com a figurinha? Pode, por acaso, eu jogar essa revista ali dentro da água, ela ir lá no fundo, molhar cada folha dessa revista e a figurinha ficar sem molhar? Ou, vamos dizer que eu pego essa revista aqui e jogo no fogo, né? Acendo a churrasqueira lá, e aí está faltando carvão lá, eu jogo essa revista no fogo, com essa figurinha aqui dentro. Pode, por acaso, o fogo queimar toda a revista, ela virar cinza e a figurinha ficar tranquila, de boa? Não. Por quê? Porque ela foi plantada, ela foi colocada para dentro da revista. Então, algo muito maior aconteceu na cruz quando o Senhor morreu.
Tá? O texto diz assim, ó, quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. E é isso que o Senhor está fazendo hoje. Ele está pegando pecadores perdidos em Adão e colocando lá na cruz para morrer com o Senhor, para ressuscitar com Ele e experimentar uma nova vida. Enquanto nós resistimos o Evangelho, nós somos Adão para fora do jardim. Quando nós recebemos o Evangelho, nós não vamos para dentro do jardim, nós vamos para dentro de Jesus, imediatamente. Sabe aonde? Para a cruz. Lá é o lugar aonde acaba a nossa velha vida e começa a nova. Então é isso que Paulo está dizendo aqui. Então ele vai dizer assim, ó, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Muito bem, isso aqui é a base da nossa morte com Cristo. Então, quando eu falo que o Evangelho tem uma morte, eu estou falando disso aqui. Essa é a base da nossa morte com Cristo. Se você for estudar o Novo Testamento, e você for ver lá o assunto da morte dos santos, dos salvos, em nenhum lugar você vai encontrar lá a palavra morte. Ó, o irmão morreu. Nenhum lugar. Nem na história, nem na doutrina. Sabe o que vai falar sobre os irmãos que partiram dessa vida? Vai falar assim, ó, os que dormem. Porque doutrinariamente, todos os santos morreram quando Cristo morreu. Entende isso? Então, para o Filho de Deus existe uma morte, que é uma bênção, que é a nossa morte em união com Cristo. Então, aquele texto que a gente leu lá de Romanos, eu li só a primeira parte, quando fala assim, ó, porque o salário do pecado é a morte. Mas ele não termina aí, ele continua dizendo assim, ó, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque no Evangelho nós temos isso, tá? Morte e ressurreição. E essa deveria ser a experiência normal de todo filho de Deus. Mas sabe qual que é o nosso problema? Nosso problema é que nós sempre ficamos aquém daquilo que a palavra de Deus diz. Nós não temos nenhuma dificuldade de crer que Jesus morreu por nós, mas nós temos uma dificuldade enorme de crer que nós também morremos com Ele. Então é por isso que a gente experimenta perdão, mas não experimenta libertação. Porque não existe um outro meio de libertação. Agora, a nossa morte com Cristo, objetivamente falando, ou seja, em Cristo, ela aconteceu em um ato só. Posso dizer assim que Cristo morreu uma vez para sempre, num único sacrifício perfeito, agradável a Deus e suficiente para nos libertar de todo pecado. Mas por causa dessa nossa lentidão em crer na palavra, por causa dessa nossa morosidade em responder a palavra, então esse assunto da nossa morte com Cristo, ele se tornou para nós, vamos dizer assim, um caminho. Em outras palavras, nós somos tão ignorantes com respeito a morrer, que nós precisamos aprender a morrer. E é por causa disso que tanto Jesus como os apóstolos, eles vão gastar aí todo o Novo Testamento, sabe, ensinando os salvos o caminho da cruz. Porque nós podemos dizer assim que a cruz, que é um ato histórico, né, para nós e para o Senhor Jesus, na nossa experiência diária, ela tem que se tornar uma ferramenta viva. Por quê, irmãos? Como eu comecei falando aqui da Trindade, tá? Porque na Trindade existe um princípio que ele perdura desde antes da eternidade. Ou seja, quando você vai estudar sobre Deus, há uma unidade tão grande no Pai, no Filho, no Espírito Santo, que homem algum é capaz de separar. Porque você pensa bem, um pai que tudo que ele quer fazer é para a glória do seu filho.
Um filho que tudo que ele quer fazer é para a glória do seu pai. E um espírito que, ainda que ele habita conosco, está em nós, mas a grande missão dele é nos falar do pai e do filho. Ou seja, eles não estão preocupados consigo mesmo. Eles estão preocupados em um agradar o outro. Então, nós podemos dizer assim que isso só é possível na Trindade, porque não estou falando daquela ferramenta que teve no Calvário, mas o princípio do Calvário, ele está em Deus. É esse princípio que produz a unidade da divindade. E eu vou falar uma coisa para vocês, que acredite você ou não, quando você vai estudar os astros e as galáxias, tá, dos telescópios que os homens inventaram até hoje, que eles procuram conhecer a criação de Deus, né, inventando telescópio novo. Cada telescópio novo que inventa, muda tudo as leis, porque descobre algo novo lá em cima, né? Mas do que a NASA já inventou, ela conseguiu a galáxia mais longe que eles encontraram no universo, mais longe, tá? O lugar mais, olha só, bilhões e bilhões e bilhões de dólares buscando encontrar uma saída para quando a gente acabar com a Terra, porque é o que o homem está fazendo, né? Então ele gasta bilhões e bilhões de dólares buscando encontrar uma saída para quando a gente acabar com a Terra, a gente poder mudar, né? Então, não sei de onde surgiu essa ideia, sabe? Mas eu sei que se gasta muito dinheiro com isso. Então eles criam telescópio. E aquele telescópio mais moderno que está lá tirando foto e viajando no universo, quando ele fotografou a galáxia mais longa que ele fotografou, mais longe, ele encontrou, sabe o que lá? Uma cruz. Ou seja, é um formato de cruz que está aquela galáxia lá. E aí, quando o pessoal da nanotecnologia vai estudar o corpo humano, que ele encontra a menor molécula do corpo humano, ela tem também um formato de cruz, que é uma enzima chamada laminina, que ela fica entre as células e é ela que produz a união das nossas células. Porque as nossas células se multiplicam, mas é a laminina que mantém elas unidas para que haja os órgãos, os tecidos, tudo bonitinho. Então, de certa forma, Deus colocou na criação, lá longe e aqui dentro, um formato daquilo que aconteceu no Calvário, da cruz. Porque o pecado, ele tirou de nós o princípio da cruz. E nós tornamos satisfeitos em nós mesmos. Indivíduos e individualistas. E a única maneira disso ser vencido é pelo princípio da cruz. E qual que é o princípio da cruz? É morrer. Então, vamos dizer assim, todos nós precisamos aprender a morrer. Por isso que o Paulo vai dizer para nós assim, ó, por isso morro cada dia. E esse, irmãos, é o principal assunto com respeito ao discipulado, não a salvação, tá? Porque hoje nós vamos falar sobre discipulado. E esse é o principal assunto do discipulado. Eu posso dizer assim, ó, para a salvação, tudo que você precisa, tá? É crer que Jesus Cristo é o Salvador. É crer que Ele morreu por você lá na cruz. É receber Ele como teu Salvador. É assim que a gente tem a vida eterna. Não tem nenhum lugar na Bíblia dizendo assim, ó, se você quer ser salvo, você tem que morrer. Não, isso aí é a gente que inventou, tá? A palavra de Deus está dizendo assim, ó, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa. Então, se você quer ser salvo, crê no Senhor Jesus. A salvação é um presente de Deus, é um dom gratuito de Deus. A vida eterna é um dom gratuito de Deus, é um presente. O que você faz com o presente? Você recebe, né? Você se deixa ser atingido por ele, você desfruta dele plenamente. E aí você fala assim, ó, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Irmãos, graças a Deus que o Senhor nos trouxe essa salvação dessa maneira tão simples e tão grande, que mesmo aquele moribundo que está lá às portas da morte, se ele olhar para Jesus e crer nele como seu Salvador, ele não entra em condenação, ele tem a vida eterna, ele já passou da morte para a vida. Agora, o nosso Deus, ele nos salva com um propósito. E aí entra o assunto da cruz. Porque se a gente não aprender a morrer, o Senhor não vai ter condição de cumprir em nós o seu propósito. Ele terá que salvar outros. Outros precisarão ser salvos para que desfrutem do propósito para o qual Deus salvou a humanidade. Então, o assunto do discipulado não é outro.
O assunto é como podemos aprender a morrer. E esse é o assunto seguinte do que nós estamos estudando sobre a vida do Senhor Jesus. Então vamos lá, agora sim, vamos abrir a palavra lá em Mateus, no capítulo 4, onde nós temos estudado sobre a vida do Senhor Jesus, e vamos avançar um pouquinho na leitura. E Jesus andando junto ao... Mateus capítulo 4, versículo 18. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Então aqui é a primeira menção que nós encontramos nos evangelhos sobre o discipulado. E a nossa tradução era muito fraca, tá? Quando ela traduz a palavra opizo, ou opizomai, em após. Aqui a coisa fica fraca, fica difícil de entender. Porque o que o Senhor está dizendo aqui é o seguinte: venham, se tornem meus alunos, venham e andem nas minhas pisadas, venham aprender comigo. É isso que ele está chamando. Ele está chamando esses homens para serem seus discípulos, tá? Esse não é o primeiro chamado do Senhor para esses homens. O primeiro chamado está lá no Evangelho de João, no capítulo 1. Lá João vai deixar bem claro, lá no capítulo 1, como foi o primeiro chamado desses homens. Eu vou mostrar para vocês, tá? Aliás, hoje nós vamos olhar aqui 3 chamados do Senhor, tá? Para eles, 3. E nós vamos tomar Simão Pedro como base, tá? Nós poderíamos usar todos eles, mas nós vamos tomar Simão Pedro como base. Então, lá no Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do versículo 35, eu não sei se está assim na sua Bíblia, mas na minha está assim, ó, os primeiros discípulos, o tema do texto aqui. E aqui diz assim, olha: no dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Mestre, onde moras? E ele lhes disse: Venham e vejam. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. E achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o até Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Aqui é o primeiro encontro de Jesus com Pedro. Foi André que levou Jesus a Pedro, ou Pedro a Jesus. Mas antes disso, João disse assim, ó: esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, foi baseado no evangelho que João pregou para Pedro e André, ou para João e André, que eles conheceram Jesus. Agora, quando Jesus encontra eles, chama eles para conhecer a casa deles, explica para eles a missão dele, e aí em seguida André sai, vai lá e fala para Simão, e Simão vem. Quando Simão conhece Jesus, Jesus diz para ele assim, ó: você não será mais o mesmo. Essa palavra que o Senhor disse para ele: você não será mais o mesmo, né? Você hoje é só um João ninguém, mas eu vou fazer de você o Pedro. Ó, que chamado, né? Aquele pescador de tilápia não conseguiu entender isso de primeira vista, né? Mas olha só, quem é Pedro? Olha para a história, quem é Pedro? Então, ele seria só mais um pescador de tilápia que ninguém ia conhecer nunca, se o Senhor
não chamasse se ele não respondesse. Porque ele podia dizer, tô nem aí com isso, meu negócio é pescar, né? Mas ele respondeu. Então, nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. Agora, nesse segundo chamado, esse segundo chamado é diferente. Esse segundo chamado que nós vimos aqui em Mateus 4, o Senhor está dizendo assim, venham ser meus alunos, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Então, esse, irmãos, é um chamado para o discipulado. E o chamado para o discipulado, ao contrário do chamado à salvação, tá? Ao contrário do chamado à salvação, ele tem algo diferente, tá? Porque a salvação, como nós vimos aqui, era pela graça, é um dom de Deus. E você simplesmente recebe. E pronto, tá? Salvo. O chamado ao discipulado, tá? É o chamado para aprender a morrer. E esse chamado, tá? Ele só pode ser executado por nós se nós negarmos a nós mesmos e seguir o Senhor para onde Ele nos levar. Porque é assim que nós aprendemos a morrer. Porque conosco é assim, tá? Você pode viver 100 anos de vida cristã, você vai estar aprendendo a dizer não para você mesmo e sim para o Senhor, tá? E o dia que você deixar de dizer não para você mesmo e de dizer sim para você, para o Senhor, você parou. Você parou. Você parou ali. Você não avança. Então, nós realmente precisamos aprender a morrer. E eu sei que o nosso tempo é bem curto, né? Eu queria fazer uma leitura de um texto longo com os irmãos sobre esse assunto do discipulado. Mas eu não sei se a gente vai ter tempo hoje. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ler só mais alguns textos que ajudam a gente a compreender a dimensão desse chamado. E na nossa próxima oportunidade, nós vamos ler um capítulo inteiro do Evangelho de Mateus. Um capítulo inteiro. Hoje nós vamos fazer o seguinte, vamos lá em Mateus capítulo 16, nós só vamos consolidar o que nós falamos até aqui. E então na próxima nós vamos mais fundo. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos, tá? E outra vez nós temos a mesma palavra aqui. Então aqui está escrito assim, se alguém quiser vir após mim, eu vou traduzir aqui de acordo com o original, tá? Se alguém quiser ser o meu aluno, tem que fazer a matrícula. Para ser meu aluno, tem que fazer a matrícula na minha escola. Então ele vai dizer assim, se alguém quiser ser meu aluno, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, ou seja, aquele que não quiser morrer, perdê-la. Agora, aquele que perder a sua vida por amor de mim, achará sentido nela. Essa que é a verdade, achará sentido nela, tá? Então no verso 26 ele diz assim, porque que proveito existe para o homem preservar-se a si mesmo nesse mundo e perder a sua vida, ou perder a vida da sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então ele dará a cada um segundo as suas obras. Bom, vamos lá para Lucas capítulo 9, onde nós temos mais um detalhe sobre esse assunto. Lucas capítulo 9, versículo 23, está falando sobre discipulado. Lucas 9, 23. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, ou se alguém quer ser meu aluno, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Tá? Eu fiz uma tradução alternativa aqui dessa palavra, tá? Porque essa palavra que está aqui, escrita aqui, a salvará, ela poderia ser traduzida assim, será bem aproveitado. Entende? Porque não está falando de inferno e céu, mas está falando de Deus poder ter você na eternidade
como alguém, uma ferramenta útil na mão dele, como um servo bom e fiel, como alguém que aprendeu a lição da cruz. Ou seja, hoje você faz de tudo para evitar a lição da cruz. Amanhã, tudo que você vai precisar para reinar com o Senhor é da lição da cruz. Ou seja, se você não aprendeu a morrer, você não vai viver aquilo que está reservado para você na eternidade. Você não tem como você fazer parte do desfrute daquela vida. Tá? Você tem a vida eterna, mas você não terá nenhuma condição de ser para Deus aquilo para o qual Ele te deu a vida eterna, se hoje você não começar a aprender a morrer. E só existe uma maneira de aprender a morrer. É colocar o seu nome lá, na escola de Cristo. Qual que é a escola de Cristo? Como que Ele quer ensinar a gente? Andando, seguindo as pegadas dele. Então, se o Senhor permitir, depois que nós tratar desse assunto, aprender a morrer, nós vamos estudar o Sermão do Monte. O que é o Sermão do Monte, irmãos? O Sermão do Monte é uma série de ensino do Senhor, que Ele fala de como que o reino de Deus vai ser implantado primeiro dentro de cada um de nós, para depois nós entrar naquele reino que vai vir lá. Ó. Hoje os irmãos estão muito curiosos se vão reinar, se não vão reinar quando o Senhor voltar, e poucos estão se lixando para a importância do Senhor governar aqui dentro. E eu vou dizer uma coisa para você, você pode saber toda a escatologia, você pode saber todo o assunto de reino, você pode passar o resto da sua vida tentando achar um jeito de você ser aprovado no tribunal de Cristo, se você desconsiderar esse assunto do reino de Deus ser estabelecido hoje aqui dentro, com princípios simples, só que impossíveis de ser vivido pela nossa carne, impossível de ser vivido pela nossa vontade, impossível sequer de ser aceito por nós. Tá? Só existe uma maneira da gente aceitar aqueles princípios: negar a si mesmo, tomar a cruz, seguir o Senhor. O único jeito. Falar assim, ó, eu amo meu Senhor, então eis-me aqui. Vou perder agora, porque eu amo meu Senhor. Entendeu? Vou deixar ir, porque eu amo meu Senhor. Vou oferecer outra face, porque eu amo meu Senhor. Vou amar os meus inimigos, porque eu amo meu Senhor. Vou me tornar pobre, porque eu amo meu Senhor. Então, esses princípios são para hoje. E são esses princípios que vão nortear esse assunto do reino dos céus. O Senhor poderia começar o assunto do reino dos céus com Mateus 24, falando para nós que haveria guerras, rumores de guerras, que haveria anticristo, que haveria tribulação, que haveria perseguição, que haveria o cumprimento de todas as profecias e que Ele desceria e julgaria. E depois continuava, mas Ele não fez isso. Ele começou falando para nós o seguinte: bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Sim, é isso que nós iremos estudar. Mas antes, nós precisamos desse pano de fundo. Então, quando o Senhor vai chamar os discípulos, Ele vai chamar os discípulos para a escola. Se alguém quer ser meu discípulo. Então, irmãos, nós podemos entender com essa palavra, se alguém quer, que o Senhor, Ele está convidando aqueles que Ele chamou para a salvação, para algo melhor. Algo melhor. Vamos falar assim, ó, nós precisamos desesperadamente da salvação. Mas o Senhor não precisa de nada. Contudo, Ele quer algo mais conosco. Ele quer nos aproveitar para a eternidade. Ele não quer que a gente perca a nossa vida se autopreservando. Ele quer que a gente viva intensamente o plano dele. E para a gente viver intensamente o plano dele, nós temos uma primeira lição, item 1, aprender a morrer. Vocês morreram, é isso que ele vai falar assim, ó, quando eu morri, vocês morreram, então agora vocês vão ter que aprender a morrer. Paulo, ao falar disso, ele vai dizer o seguinte para nós, 2 Coríntios capítulo 4, Paulo vai falar disso para nós, tá? Todo o capítulo 4. Mas eu vou começar a leitura do versículo 8 e vou ler até o versículo 18. E aí nós vamos encerrar. 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Você sabe quem é que pode ser atribulado e não angustiado? Só quem morreu. Não é verdade? Você precisa estar morto para você ser atribulado e não ser angustiado. Então nós temos que aprender a morrer, não é verdade? Perplexos, mas não desanimado. Você já pensou, você ficar perplexo significa que você está totalmente frustrado com tudo. Isso é que é perplexidade. E aí você levanta e anda em nome do Senhor. Ou seja, mas não desanimado.
Normalmente a perplexidade nos leva à depressão. Sabe quem é que vai ficar perplexo e não vai desanimar? Só quem morreu. Ou quem está aprendendo a morrer. Né? Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Como isso é possível num ser humano? Como isso é possível num ser humano? Se você falar isso para um psiquiatra, ele vai falar assim, você está maluco, né? Você está doido. Não, isso aqui significa aprender a morrer. Então Paulo vai dizer assim no versículo 10, qual que era o remédio, né? Qual que era o remédio que ele tomava todo dia? Trazendo sempre e por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Ou seja, por um lado, Paulo experimentava a morte, mas todo lugar, tudo aquilo que ele morria, a vida do Senhor vinha e preenchia. Tudo aquilo que morria, a vida do Senhor vinha e preenchia. Então a gente fica tentando salvar defunto, e a gente não consegue salvar defunto, né? Você já viu alguém tentar salvar defunto? Que tragédia que é? É uma tragédia, porque nós não temos o poder de produzir vida no defunto. Agora, tudo aquilo que morre está pela obra da cruz em nós. O Senhor vem e coloca algo lá muito melhor, coloca a vida para substituir a morte. Então isso chama a vida que nasce da morte. Esse é o milagre do Evangelho. E esse milagre ele só vai aparecer naqueles cristãos que estão matriculados na escola de Cristo. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. E assim nós que vivemos, olha só, essa palavra vivemos aqui no grego, tá? No grego é zoopoieu, tá? Ela está relacionada com a vida espiritual. Nós que estamos espiritualmente vivendo. O que é a vida espiritual, irmãos? O que é a vida espiritual? É êxtase? É barulho? É bagunça? Não. Aquilo está dizendo assim, ó, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus. Ou seja, nós que vivemos espiritualmente, estamos aprendendo a morrer, sempre, por amor de Jesus. Por amor de Jesus, nós andamos mais uma milha. Por amor de Jesus, nós damos a outra face. Por amor de Jesus, nós passamos pelo sofrimento. Para quê? Para que a vida de Jesus seja manifesta também na nossa carne mortal. De maneira que o que opera em nós é a morte, mas o que aparece para os outros é a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o mesmo Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por meio de Jesus, e nos apresentará convosco, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos possa abundar as ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem psíquico se corrompa, o nosso homem interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amém? Senhor, como é difícil tratar desse assunto. Como é difícil para nós, Senhor, aprender a morrer. Como é difícil para nós, Senhor, negar a nós mesmos. Como é difícil para nós, Senhor, compreender que tudo aquilo que nós mais ansiamos
está no Senhor e na eternidade. Como é difícil para nós abrirmos mão dessa coisa passageira para sermos absorvidos por aquilo que é verdadeiro e eterno. Como é difícil para nós. Então, o que nós queremos te pedir no final desse estudo é que o Senhor não desista de nós, mas nos dê clareza sobre esse assunto, Senhor. Nos incomode, nos abra os ouvidos, nos abra os olhos, nos desperte para o fato de que o Senhor é bom e que o Senhor tem um plano todo especial para nós e que nós podemos sim perdê-lo por rejeitarmos a cruz, por não querermos a morte como uma bênção do Senhor para acabar com a velha vida e para o Senhor poder manifestar agora a nova vida. Como é difícil para nós, Senhor, até imaginar que o Senhor tem preparado para nós um reino glorioso, eterno, para que nós possamos ser seus cooperadores para sempre, de maneira gloriosa, e que hoje o Senhor nos chama para deixar ir para a morte essas coisas que não prestam para nada na nossa vida, que é a nossa vontade própria, que é o nosso egoísmo, que é o nosso orgulho, que é a nossa força, que é o nosso saber, a nossa religiosidade. Ó Senhor, por misericórdia, captura o nosso coração pelo Teu amor, para que a gente possa fazer como aqueles discípulos, depois daquela terceira aparição do Senhor para eles, quando eles deixando tudo, seguir o Senhor. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, faça isso conosco. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.